Olá, pessoal. Bom, estou aqui mais um dia, mais um vídeo. E antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer imensamente a cada um que está inscrito nesse canal e participando do meu sonho, que é um sonho de Deus e agora virou o meu. E eu sou muito grata por Deus ter me concedido essa honra de criar esse canal para falar da palavra dele, né? A gente sabe que todos devemos pregar o evangelho, mas quando Deus coloca uma missão no seu coração, que é uma missão que para mim era impossível, né? Porque eu, quando eu era muito pequena, até um tempinho atrás, eu era muito tímida. Para mim não fazia sentido eu fazer canal, enfim. E Deus foi me capacitando. Eu me tornei uma comunicadora, né? E tudo com a graça de Deus, pela vontade dele, porque a vontade dele sempre foi essa, para que eu comunique para os nossos irmãos, né, em Cristo, comunique aquilo que ele deseja falar hoje. Então, antes de começar o vídeo, eu desejo que Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe a vida de vocês, a família de vocês, o trabalho, a saúde, a área financeira, a área de ministério, e que Deus possa te dar coragem, discernimento e sabedoria para você viver todos os propósitos que Jesus tem para você. Bom, nesses últimos momentos eu tenho vivido algo bem diferente, assim, né? A gente fez a entrega, né, do Mutirão do Bem. E foi incrível a entrega. Foi no dia 15 agora. E a gente fez dois lugares, né? A gente fez Praça da Sé e fizemos Ceasa, aqui em São Paulo. E foi incrível a entrega. E naquele dia eu senti exatamente que é aquilo que Deus tem pra mim, que é fazer a obra. Gente, quando a gente faz a obra, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de servir, né, em ações, né, para pessoas em situação de rua ou de repente para comunidades, enfim. Ao mesmo tempo que é muito triste porque você está vendo toda a situação que eles estão vivendo e você se apega muito nisso, é uma gratidão porque você sente Jesus ao seu lado o tempo todo e ele te instruindo o que fazer, o que falar e você poder levar uma palavra de conforto. É muito mais além do que levar cobertor, kit de higiene, alimento. Claro, eles precisam e muito da nossa ajuda com isso. Mas a gente levar a palavra de Jesus é ainda mais além, sabe? Então, dá oportunidade para esses irmãos que muitas vezes não têm uma Bíblia, ou muitas vezes, né, não tem uma palavra de carinho, de amor em volta. Você poder levar e ver eles recebendo com gratidão é incrível. E olha, até me arrepia, porque é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer cada vez mais a obra. Claro que, assim, a gente vive batalhas espirituais, faz parte, infelizmente. O inimigo ele tá ao nosso derredor, né? Só que para isso existe algumas estratégias que Deus me deu e te dá também, né, pra gente enfrentar o inimigo. E antes de continuar, eu quero mostrar uma coisinha. Gente, olha que fofura. Oh, mamãe vai gravar. Vocês viram que fofura. Então a minha vida mudou assim. É, enfim, voltando pro vídeo. E foi muito incrível. E eu quero compartilhar algumas coisas que têm acontecido, tanto na semana passada quanto nessa semana, tá? Quando eu estava em preparação para fazer o mutirão, eu sofri algumas batalhas bem punks mesmo. Porque ali, né, a gente está mexendo com o espiritual, a gente está levando a palavra de Deus, a gente está fazendo com que mais pessoas conheçam Jesus. Então, obviamente, o fica furioso. Então, assim, ele tá ao nosso derredor todos os dias. E quando a gente se levanta para fazer a obra, quando a gente se posiciona, aí que ele quer atacar. Mas, enfim, a gente precisa sempre lembrar que Jesus já venceu. E Jesus está com você. E ele deixou algumas armas para a gente utilizar nesses casos. Então, oração, jejum, ler a palavra de Deus,
que eu faço sempre? Declarar Salmo 91, declarar Efésios 6, que é a armadura de Deus, Efésios 6:10. Então, eu comecei a colocar no meu cronograma, no meu devocional diário, nossa, tô até me arrepiando, gente. Eu comecei a colocar no meu devocional Efésios 6 e declaração de alguns salmos, né? Eu tô declarando Salmo 23, Salmo 81, Salmo 83, é, Salmos 91 também. Então, é importante a gente ter essa rotina, porque ao mesmo tempo que o inimigo ele se levanta todos os dias para ficar ao nosso derredor, procurando quem atacar, quem derrubar, a gente precisa fechar essas brechas. E como a gente fecha essas brechas? Com a ajuda de Deus. Então, assim, a luta não é contra a carne, a gente já sabe disso. A luta é contra exércitos malignos do espiritual, né? Contra principados e potestades. Então, assim, a gente precisa fechar todas as brechas. Que é o que eu falei, jejum, oração, declaração da palavra de Deus. Então, a gente tem que... a nossa casa, nós e nossa casa é um templo, que ele tem que ser do Espírito Santo. E a gente precisa alimentar essa casa, o teu coração, com o Espírito Santo, com momentos com o Espírito Santo. Então, a gente criando essa atmosfera, muda todo o ambiente. Gente, pode parecer brincadeira, mas é surreal. Quando eu me sinto irritada, quando eu me sinto ansiosa, quando eu me sinto triste, eu vou direto para orar. Ai, mas, nossa, precisa fazer toda uma cerimônia. Não. Gente, tem dias que eu não consigo nem levantar do sofá, porque às vezes eu trabalho no sofá, tal, não sei o quê, com o notebook, e me bate aquela tristeza, aquele desânimo, vontade de desistir. Ali mesmo onde eu tô, eu começo a declarar os salmos, começo a pedir para Jesus me devolver o ânimo, me devolver a energia, me dê forças, me dê alegria. Então eu sempre declaro, né? E assim quando você acordar, né? Vamos começar a fazer esse exercício. Eu digo, quando a gente acorda, começar a declarar de como vai ser seu dia, né? Então, por exemplo, eu declaro que, nossa, hoje vai ser um dia muito produtivo, cheio da presença de Deus, vai ser um dia muito em paz, um dia alegre, leve, de trabalho também. Então, começa a declarar, porque nossas palavras, ela têm poder. Vamos começar a utilizar nossas palavras para o amor, nossas palavras para coisas boas, para atrair a gente mais perto para Cristo, né? É isso que Cristo quer. Cristo quer construir essa relação conosco, né? Muitas vezes a gente se perde em pensamentos negativos, pensamentos ansiosos. Ai, mas como que eu vou fazer amanhã aquele trabalho que eu não terminei, tudo mais. Quando eu acontece isso, e eu digo com propriedade porque eu tenho também esses pensamentos, mas a gente precisa repreender. A gente precisa repreender esses pensamentos. E quando eu tenho eles, eu oro para Deus, para que Deus me dê força, para que Deus tire todo pensamento negativo. E a gente sabe que o sentimento de culpa, o sentimento de dúvida, o sentimento de autocobrança, autossabotagem, ansiedade não é de Deus. A gente precisa repreender esses sentimentos. Como a gente repreende esses sentimentos? Orando e declarando a palavra, né? Eu declaro que todo sentimento negativo, toda ansiedade, toda autossabotagem, toda culpa caia por terra em nome de Jesus. A gente precisa começar a declarar, usar a nossa boca para nos aproximar de Deus e não nos afastar de Deus. E se você lê a Bíblia, gente, é incrível, porque hoje eu fui fazendo devocional e ontem em oração eu tinha pedido para Deus estratégias para eu não cair na cilada do inimigo, porque o inimigo ele é astuto e ele age com cada pessoa de uma forma, porque ele sabe, por exemplo, se ele me mostrar uma tentação escancarada, ele sabe que eu não vou cair, porque eu tô me vigiando e eu tô pedindo para o Espírito Santo me guiar. O que que ele vai? Ele me atrai muitas vezes pela culpa, pelo medo, pela ansiedade. Então eu tenho que tomar muito cuidado.
E eu pedi para Deus, né, estratégias e para eu não cair nesse lado do diabo. E hoje eu acordo, a leitura do meu devocional era o quê? Efésios 6. Eu já estou declarando Efésios 6. Só que Deus me reforçou para a gente lutar contra as ciladas do inimigo. É vestir a armadura de Deus. Então, a gente precisa vigiar, orar muito. Orar por aquilo que está tirando a nossa paz, que está nos dando medo, nos dando tristeza, nos dando raiva muitas vezes. São sentimentos, gente. Emoções são sentimentos que eles passam. E a gente precisa combater eles para que a gente não abra brechas para o inimigo. Porque o inimigo, muitas vezes, ele entra pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Então a gente precisa vigiar e muito nossas emoções. Porque para nós parece que não atrapalha, mas é aquilo que o inimigo quer, é aquilo que ele espera, uma brechinha para ele entrar. E aí ele faz um estrago. Então a gente precisa estar sim em jejum, em oração, vigiar sempre e orar muito a Deus e declarar essas palavras, né? Porque quando a gente se veste com a armadura de Deus, a gente está declarando para o céu que a gente está pronto para batalhar. Por quê? Porque a gente está protegido por Deus, a gente está revestido por Deus, né? A gente tem o cinto da verdade, aonde na prática, né, é viver na verdade, significa ser honesto consigo mesmo e com os outros. Então a gente precisa começar com hábitos que nos aproximem com Deus. Então, vamos começar a ser honestos. Primeiro com a gente, segundo com os outros, né? A mentira já foi dita que é pecado. Só que será que a gente está praticando? Às vezes, é uma mentirinha boba. Vamos começar a vigiar. Tudo que sai da nossa boca, a gente precisa vigiar. Porque palavras têm poder. Vestir a couraça da justiça. A couraça da justiça é fazer o justo, né? Será que aquilo, antes de ser mostrado para o outro, né? De repente num serviço, ou numa palavra de carinho, ou enfim, será que aquilo que antes de ser visto pelos outros, ele está sendo justo? Exemplo, eu tô aqui trabalhando, só que na minha mente, aí vem um cliente pedindo orçamento, aí na minha mente fala assim, ele pode pagar mais, tal, não vou cobrar o preço que eu cobro normalmente, eu vou cobrar mais porque ele pode me pagar e eu vou cobrar. Na minha cabeça, eu já pensei isso. E a informação que vem do cérebro, né, que vem dos nossos pensamentos, ela passa a ser verdade. Então, assim, se eu pensei isso, eu vou fazer. E se eu fizer, eu não vou estar sendo justa. Mas o cliente, ele não sabe que eu não estou sendo justa. Eu sei. Eu e Deus sabemos. Então, vamos começar a ser justos, né? Será que realmente eu preciso? Mas não importa que a pessoa pode pagar. Você tem que fazer o justo. É justo para você e para ela. Se é só justo para você, então não vale a pena, tá? Calçado do Evangelho da Paz. A gente precisa calçar o sapato da paz. Por quê? No calçado da paz, ele faz com que a gente avance, que a gente vá em direção ao nosso propósito com Deus, né? Aqui diz, estar pronto para compartilhar o Evangelho. Você não precisa estar eu não estou preparada para ser uma evangelista, eu não estou preparada para pregar o evangelho. Ninguém tá. Aí é que tá, né? A gente precisa de pessoas dispostas, porque quem vai capacitar é o Espírito Santo. Gente, se eu pensar assim, eu não estava pronta para abrir um canal. Eu sou recém-convertida, eu sou recém-batizada. Então, na minha cabeça, eu não estava pronta. E eu ainda estudo, eu estudo bastante a Bíblia, só que o que vai me capacitar não é meu entendimento, porque o nosso entendimento ele é falho. A gente precisa nos apegar ao quê? Ao Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo falou para mim abrir um canal, né, para pregar a palavra dele, eu já fiquei assim, mas o que eu vou falar? Porque eu não sei. E ele me falou, eu vou te guiar. Então, cada vídeo que eu faço, eu oro antes, pedindo direção
Porque, gente, eu não preparo nada. Tipo assim, eu preparo mais ou menos o que tá acontecendo ali na semana, o que eu tô vivendo e tal. Mas quem dá o direcionamento não sou eu, né? É o Espírito Santo. Porque se você parar pra pensar, eu me converti no comecinho desse ano, então são pouco tempo, poucos dias, né? Para eu ter um entendimento, para poder vir aqui pregar a palavra. Então, Jesus, ele não quer uma pessoa preparada, ele quer um coração disposto, para que assim ele prepare, tá? O escudo da fé, né? Como que a gente enfrenta os desafios da vida? É utilizando a fé. Hoje eu estava conversando com uma amiga que a gente estava no caminho do shopping, né, para resolver algumas coisinhas. E a gente estava falando exatamente de fé. E ela me falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim: por que, que tudo se baseia na fé? Porque na fé, através da fé, a gente começa a amar os outros como a nós mesmos. A gente começa a ser justo. A gente começa, né, a ampliar o nosso entendimento, o nosso, o nosso coração, o nosso espírito, para que ele comece, né, a se moldar através do Evangelho de Cristo. Então, a fé, ela move, né? Já ouviram falar, né? Fé move montanhas. Além disso, é por meio da fé que a gente consegue viver também o Evangelho, né? Sem a fé, a gente não consegue viver o Evangelho de Cristo. Capacete da salvação. Manter a certeza da salvação. A certeza da salvação, ela protege sua mente contra pensamentos negativos e desespero. Quem aí já se pegou, isso aqui é muito para mim. Como eu disse, né, eu tive vários pensamentos negativos. Por quê? Eu sou uma pessoa ansiosa. Não vou falar que eu sou ansiosa, porque senão eu vou estar declarando. Eu estava ansiosa. Por alguns motivos pessoais, enfim. Só que quando a gente decide sair daquele sentimento, porque é uma decisão, querendo ou não. Eu posso decidir me manter ansiosa, fazendo coisas que me deixem mais ansiosa, ou eu posso decidir acabar com a ansiedade naquele momento, certo? Quando eu decido que eu quero acabar com a ansiedade naquele momento, porque eu sei que ela não me traz boas sensações, não me traz bons pensamentos, e isso acaba me afastando de Deus, eu decido encerrar ela. Então, como que eu faço? Novamente, orando, pedindo para Deus tirar esse pensamento de mim, para que eu consiga viver aquele dia, né, de uma forma leve, viver conforme a palavra que o Senhor tem para mim, viver o propósito de Deus. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu estava ansiosa. Então, eu repreendendo esses pensamentos negativos, tirando da minha cabeça e ocupando nos meus pensamentos palavras que me edificam. Então, leitura da Bíblia, fazer um devocional, fazer uma oração, escutar uma pregação, enfim, coisas que te edificam ao invés de ver vídeos que não me edificam, que só me deixam mais ansiosa, ou que. Nossa, gente, eu tô total arrepiada, porque é muito pra mim. E isso tem uma coisa que eu tava conversando com essa amiga também. Uma das coisas que eu pensava muito, a questão da salvação, ele é muito astuto. Então, como eu falei, comigo ele mexe muito com a culpa. E ele sempre dizia pra mim que eu não tenho salvação. E eu sei que é uma mentira. Por quê? Cristo, ele nos deu a salvação por meio da graça. Não foi por mérito nosso, porque a gente não tem mérito nenhum pra gente ser salvo. Ok. Mas a gente está salvo. Estar é diferente de somos salvos. Por quê? O estar é no momento presente. Hoje eu estou salva, porque eu tive atitudes, eu tive ações que me edificam. Agora, se amanhã eu acordar, por exemplo, abrindo brecha e fazer as coisas que ele quer, eu não vou estar mais salva, certo?
Mas se eu me arrepender com todo o meu coração, e não é só falar da boca para fora, é nos arrepender. O que é arrepender? É realmente sentir que aquilo é errado, entender o motivo do porquê é errado e o que ele faz com isso, né? Ele te aproxima ou ele te distancia? Ele te distancia de Cristo. Então, quando você entende que aquele pecado te distancia de Cristo e você entende o porquê que é um pecado através da leitura da Bíblia, você passa a se arrepender e a não cometer os mesmos erros. Então, se arrepender é isso, é entender o que você pecou, por que você pecou e quando você peca, o que acontece com isso. E nesses 3 pontos, se esses 3 pontos você entender que realmente está errado e você realmente entender que você quer mudar e você não quer mais fazer aquilo, aí sim você se arrependeu. Então, a gente precisa, como eu falei, a gente precisa vigiar. E eu tinha muita dificuldade de entender, né? Porque todo mundo fala orar e vigiar, orar e vigiar. Ah, mas como assim vigiar? A gente entender o que sai da nossa boca. Palavras, novamente, têm poder. Será que tudo que sai da nossa boca edifica? Será que tudo que sai da nossa boca ela nos aproxima ou nos distancia de Deus? As nossas atitudes, será que nos aproximam ou nos distanciam de Deus? Então é realmente a gente olhar dia por dia. Claro que a gente não vai ficar. Se você já se arrependeu, se você já pediu perdão pelos seus pecados do passado, esquece. Pensa no hoje, porque senão o cargo fica muito pesado. A gente precisa aprender dia após dia. Então, se hoje, desde a hora que eu acordei até a hora, agora são 7 horas, até agora eu fiz algo que desagradou a Cristo, que me distanciou de Cristo, então é a gente vigiar, né? A gente estar sempre em vigilância e oração, porque isso vai fazer com que Cristo nos fortaleça mais e mais, né? O Espírito Santo nos fortaleça mais e mais. Assim a gente vai estar mais resistentes à cilada do inimigo. E aí vem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? A gente precisa ter o hábito da leitura da Bíblia, porque a leitura da Bíblia, ela é a verdade, né? Ela é a verdade que conduz a nossa vida. Então, todas as nossas dúvidas, anseios, se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu tô sofrendo por alguma coisa, enfim, tudo a gente vai encontrar resposta na Bíblia. E é importante a gente se alimentar desse alimento sólido, que é a Bíblia, porque ela vai nutrir nosso espírito. E a gente memorizar versículos, a gente realmente colocar aqueles versículos na nossa vida, né, em prática. Não adianta só também a gente ler por ler, sabe? Ai, check, leitura bíblica, check. Não, a gente precisa entender. Então, uma outra dica que eu dou é quando eu oro, né, antes de fazer o devocional, eu sempre peço para o Espírito Santo me guiar e me revelar o que ele quer que eu aprenda naquele versículo e como colocar este versículo que eu vou ler do devocional em prática na minha vida. Então, é sempre interessante a gente ter um caderninho. Eu já mostrei das outras vezes, eu acho, que eu mostrei meu caderninho de oração. Aí, o que eu utilizo, né? Eu utilizo uma Bíblia, que é aquela Bíblia Note, que eu já consigo anotar lá o que o Espírito Santo me diz. Utilizo um caderninho, que é o caderno da oração, porque conforme eu vou lendo, eu vou entendendo e vou escrevendo na Bíblia, já me vem aquilo que é para orar no dia, né? Então, eu pego já, anoto tudo que eu tenho que orar no dia e eu coloco embaixo respostas de oração. Muitas vezes tem coisas ali que eu ainda não respondi porque ainda não me foi respondido de oração. E tem coisas que foi me respondido na mesma hora, então eu vou anotando. Então é interessante a gente sempre colocar a nossa oração em evidência, para a gente bater o olho, ver, nossa, eu orei por aquilo e Deus me respondeu e eu não percebi na hora. Então a gente vai lá e anota. Então é interessante a gente manter nossas orações em evidência também, tá? E aí, por último, né, é a oração.
A oração, ela é muito importante, porque ela é um canal direto com Deus, né? Onde a gente vai declarar sobre o nosso futuro e reparar o nosso passado, né? E pedir a segurança do nosso presente. Então, é uma linha direta com Jesus. Então, a gente precisa, sim, ter o hábito, né, de começar nosso dia com Jesus, terminar nosso dia com Jesus. Sempre agradecendo também, além de só pedir. Outra coisa que, né, é importante a gente fazer. Às vezes a gente acha que a gente está orando errado, né? Deus não nos responde. Mas será que a gente está orando da forma certa? A oração, ela não tem uma fórmula, na verdade. Ela não tem, olha, faça assim, dessa forma. É o que está no seu coração. Isso a gente já sabe. Só que como que é uma oração bem vista, né? Bem vista assim, que ela é escutada também. Às vezes, a gente só pede. Às vezes a gente nem agradece. Então, o ideal é a gente começar a orar engrandecendo a Deus, adorando a Deus, né? De todo o nosso coração. Nada pode ser feito da boca para fora. Tudo tem que ser do nosso coração. Então, a gente enaltecer Deus. Deus, tu és o rei do mundo, tu és o criador, tu és Deus do Altíssimo. Eu te adoro, eu te louvo, eu te amo, eu te sirvo. Falar palavras de adoração. Depois a gente começar agradecendo, né? Já agradecendo aquilo que Deus fez e aquilo que Ele vai fazer. Então, por exemplo, Deus, eu agradeço por mais um dia de vida, mais um dia com saúde, com provisão. Agradeço pelas respostas que o Senhor irá me trazer diante daquela oração X, X, X. E aí sim começar, né, a liberar o que o nosso coração está aqui dentro. Muitas vezes as pessoas falam que não sabem orar. Mas é isso, gente. É sempre a gente seguir nessa parte, né? A gente precisa ser grato também. E além de tudo, é também orar pelos nossos inimigos. Sim, pelos nossos inimigos. Isso agrada a Deus. Mas, novamente, não pode ser da boca para fora. A gente tem que sentir isso no coração. Porque nada adianta a gente só pedir. Fazer uma oração egoísta, sabe? A gente precisa agradecer, a gente precisa orar pelos nossos inimigos, para que Deus coloque a mão sobre eles, para que eles, né, se arrependam, consigam enxergar, né, o porquê fizeram aquilo, se arrependam e voltem para Jesus, né? Vamos orar sempre pelos nossos irmãos, mesmo que sejam inimigos, gente. Tá na Bíblia que a gente precisa amar nossos inimigos. E eu sei que é muito difícil, nossa, é super fácil falar, não é fácil. A gente precisa começar a ter este hábito bom, né? A gente tem hábitos ruins, né? Muitas vezes a gente é viciado em refrigerante, enfim, outros vícios. Então vamos começar a ter hábitos bons, hábitos que edificam. E claro que tudo é preciso consultar o Espírito Santo. Olha, tenho dúvida de como orar. Pede para o Espírito Santo te guiar na oração. Bom, é isso. Eu trouxe um pouquinho do que eu vivi nesses dias, algumas coisinhas que o Espírito Santo me guiou. E é sempre importante a gente começar o nosso dia com Deus e terminar com Deus, gente. E a gente precisa vigiar muito, porque, novamente, o inimigo está nas brechas. Onde a gente menos espera é lá que ele está. Então, vamos começar a vigiar nossas emoções também. E, além das nossas emoções, quais são as consequências dela? Por exemplo, se eu estou triste, o que eu vou tomar de atitude? Será que eu vou fazer alguma coisa para me depreciar, desagradar a Deus? Então a gente precisa vigiar nossas emoções também, tá? Bom, eu espero que tenha ajudado. E é isso, gente. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada por ter assistido até aqui. E é isso. Curta, comente, compartilha.